O nosso tema de hoje é igreja, lugar de amigos. Então qual que é o nosso tema? Igreja, lugar de amigos. Muito bem, quem aqui tem pelo menos um amigo, nem que seja o amigo da onça? Você tem amigo? Ô gente, por que é importante ter amigo? Por que é importante ter amigo? Por uma razão muito simples. Porque você não foi feito para viver na solidão. Sabia disso? Você não foi criado para viver sozinho. Meu irmão, gente precisa de gente. Fala para o seu vizinho aí, gente precisa de gente como a gente. Nós precisamos uns dos outros. Para pensar, se Deus quisesse que você vivesse sozinho, você não seria gente? Quem sabe você seria uma ilha? Lá no meio do Pacífico, do Atlântico, qualquer lugar, mas você não é uma ilha, meu irmão, você é gente, e da melhor qualidade, aleluia. Então olha para o seu vizinho e fala assim, você foi criado para se relacionar. Você foi criado para se relacionar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com os relacionamentos que a gente está construindo, que nós estamos construindo. Por quê? Porque os nossos relacionamentos determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Olha que pensamento fantástico nós temos aqui. Somos o resultado de nossos encontros. Hoje eu sou o que sou, simplesmente porque me relaciono com quem me relaciono. Vamos ler junto? Somos o resultado. Hoje eu sou o que sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Então a pergunta é a seguinte: quem são meus amigos? Quem são aqueles com os quais eu estou construindo, gente? Quem são aqueles com os quais eu estou construindo uma relação de amizade, de afinidade, de lealdade, de cumplicidade? Será que os meus amigos hoje também são amigos de Deus? Porque nós somos resultados dos nossos encontros. Eu sou o que sou porque me relaciono com quem me relaciono. Será que os meus amigos também são amigos de Deus? Então eu queria separar um momento aqui na mensagem para citar alguns tipos de amigos. Qual que é o tema da mensagem mesmo? Igreja, lugar de amigos. Então eu vou citar aqui alguns tipos de amigos que talvez já façam parte da sua vida. Alguns são bons, outros nem tanto. Então preste atenção aí. O primeiro amigo que eu quero destacar, olha lá, o amigo de oração. Então olha para o seu vizinho e fala assim para ele, todo mundo, mas fala com vontade, fala, todo mundo precisa de um amigo de oração. Querido, você precisa de um amigo de oração, alguém que você possa compartilhar as suas dores, as suas angústias, as suas necessidades, alguém que você vai ter liberdade para abrir o coração. Olha, o apóstolo Tiago, quando você lê a carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago diz assim, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados, porque muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo. A gente sabe o finalzinho do versículo, né? Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Mas quando é que a oração de um justo tem poder? Em que contexto? Olha o que o apóstolo Tiago, movido pelo Espírito Santo, está falando, gente. Sabe quando é que a minha oração e a sua oração vai ter poder? Nesse contexto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago está dizendo assim, irmãos, vocês precisam aprender a compartilhar as dificuldades. Você precisa aprender a compartilhar suas angústias, porque nesse contexto onde eu compartilho a minha dor com a dor do irmão, e eu oro por ele e ele ora por mim, nesse contexto, Deus abençoa e a oração de um justo passa a ter muito poder e muita eficácia. Todo mundo precisa de um amigo de oração, querido. E olha, se depender de mim e de você, a partir de hoje aqui na Batista Renovada, ninguém precisa mais lutar sozinho. Você tem coragem de falar isso para o seu irmão? Você pode olhar para ele e falar assim, se depender de mim, você nunca mais vai lutar sozinho. Você entendeu o que você acabou de falar? Você acabou de se comprometer. Foi ou não foi? Você falou assim, se depender de mim, você nunca mais vai lutar sozinho.
Querido, às vezes a gente perde a guerra só por isso. Não é porque você é incompetente, não é porque você não tem condições, não é porque você não tem força. Você perde a guerra às vezes só porque você teima em lutar sozinho. Mas eu trago uma boa notícia do céu para você nessa noite. Você nunca mais precisa lutar sozinho. Nunca mais. Primeiro porque você tem um Deus todo-poderoso que está com você. Amém, gente? O que o Salmo 46 diz? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. O que Ele é para nós? O nosso refúgio. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. O Deus todo-poderoso está com você, você não está sozinho. Além de Deus estar com você, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão com você. Hebreus capítulo 1, versículo 14, declara que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir e trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quem que vai herdar a salvação aqui? Tem alguém? Irmão, a Bíblia está dizendo que no mundo espiritual, os anjos de Deus estão trabalhando a favor daqueles que vão herdar a salvação. Você não está sozinho, Deus está com você, os anjos do Senhor estão com você. E terceiro, a igreja de Jesus está com você. A igreja está com você. Eu e você somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo, onde um tem que ajudar o outro, um tem que acompanhar o outro. Então, a partir de hoje, meu querido, você precisa ter aqui na Batista Renovada amigos de oração. Você não pode mais lutar sozinho. Comece no final do culto, a gente vai ter um momento para orar, e eu queria lançar esse desafio para você. Você vai dar o seu nome para alguém, vai pegar o nome de uma pessoa, e durante uma semana você vai orar por essa pessoa. Irmão, conta comigo, nessa semana eu vou ser seu amigo de oração. Então fala para o seu irmão de novo, você não pode sair daqui sem um amigo de oração. Agora, queridão, veja bem, hein? Você tem que ver bem quem que você vai colocar aí como seu amigo de oração. 3 amigos se reuniram para orar. O primeiro falou assim: orem por mim, porque meu problema é mulher. Eu não posso ver mulher, que eu já penso besteira. O segundo falou assim: orem por mim, que o meu problema é dinheiro. Eu não posso ver dinheiro, que eu já quero roubar. Aí o terceiro falou assim: orem por mim, porque o meu problema é a língua. Eu não posso ouvir uma novidade que eu já espalho para a igreja inteira. Cuidado com quem você vai eleger como amigo de oração. Mas você tem que ter amigo de oração. Você quer ver um segundo amigo importante demais que você tem que ter na sua vida? Olha lá, gente. Vamos falar junto? Vamos falar junto esse amigo aí? Olha lá. O amigo que nos coloca para cima. Aleluia! Quem tem um amigo assim? Aquele amigo que te coloca para cima. Sabe quando você está assim num momento difícil da vida, você está numa bifurcação da vida, você fala: e agora, o que eu faço? Vou para lá, vou para cá, meu Deus. E aí Deus já lembra você de um amigo. Você fala: eu vou conversar com esse cara, ou com aquela irmã, porque vai ter uma palavra de sabedoria de Deus para me abençoar. Meu irmão, esse amigo que nos coloca para cima é aquele amigo que sempre tem uma palavra boa, uma palavra temperada, uma palavra que vai transmitir a graça de Deus, a força de Deus. E sabe de uma coisa? Eu quero profetizar aqui nessa noite. Qual que é o nosso tema, gente? Lugar de amigos. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai plantar na sua vida amigos que vão te colocar para cima em nome de Jesus, que vão ser bênção de Deus. Porque Bíblia não é um livro de autoajuda. Olha para sua Bíblia aí, ó. Olha que Bíblia linda que nós temos aqui. Bíblia não é um livro de autoajuda. Bíblia é um livro de ajuda do alto. Não tem nada a ver de autoajuda. É ajuda do alto. É do alto que vem o nosso socorro. E Deus muitas vezes vai plantar na sua vida um amigo que vai te ajudar. A Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo estava passando dificuldades lá na Macedônia, depois você pode ler aí na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 7, Paulo escreve lá: quando cheguei à Macedônia, não tive descanso, por fora combates, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos, me enviou Tito. Quem que era Tito? Tito não era um anjo, nem um arcanjo, nem um serafim, nem um querubim. Tito era um irmão em Cristo. Deus usou um irmão em Cristo e um amigo para curar o abatimento emocional de Paulo. Você está passando por um momento difícil, um vale de lágrimas, e você está pedindo um anjo, uma visão, um milagre. Pois eu profetizo que Deus vai plantar amigos na sua vida, que serão consolo de Deus, força de Deus, direção de Deus, e você não vai sucumbir nesse momento difícil que você está passando. Agora, mais do que isso, Deus deseja fazer de você
o amigo que coloca os outros para cima, que tem uma palavra boa, uma palavra de encorajamento. Queridão, se você não tiver uma palavra boa para falar, então não fale nada. Tem gente que vai ajudar, em vez de ajudar, pior, irmão. Por exemplo, o cara chega e fala assim, eu estou com câncer. Aí você, abençoado, fala assim, eu tive um amigo que teve câncer. Aí o cara, o que aconteceu? Ele morreu. Morreu em 1 mês. Descobriu, sabe? Morreu. Meu irmão, se você não tiver uma palavra do Senhor, de ânimo e de encorajamento, não fale nada. É melhor não falar nada. Sabe, querido, uma vez na minha adolescência, nós fomos à praia, fui à praia com alguns colegas da igreja, chegou lá, a gente foi fazer uma competição de natação, ó que doideira, chegamos na praia lá, começamos a nadar, e quando eu percebi, os amigos estavam lá atrás, eu falei assim, ganhei, desistiram. Quando eu resolvi voltar, o mar estava puxando, gente, eu dei 3 braçadas e não saí do lugar, e o mar puxando, quem já teve a sensação de que ia morrer afogado, na piscina, na praia? Então você sabe o que eu estou falando, né? Pelo amor de Deus, eu desesperado, a praia longe, as pessoas igual formiguinha lá, e eu lá, desesperado, falei, Senhor, nem casei, Senhor, não casei, Senhor, não tive filho, Deus, eu vou morrer, eu não posso morrer, Senhor, eu preciso ter um filho na vida, Senhor, aquele desespero batendo, aí eu vi um amigo, assim, uns 30 metros, gente, de distância, eu gritei no auge do meu desespero, falei assim, fulano, vem aqui me ajudar, que eu não estou conseguindo voltar. Mas ele me deu uma palavra, mas de um ânimo, gente, mas assim, de um encorajamento, que edificou a minha alma, você não tem ideia. Vem aqui que eu não consigo voltar. E ele gritou assim, eu não vou aí não, se eu for aí, eu não volto também, tchau. E o miserável foi embora. Irmãos, eu fiquei com tanta raiva, eu estava com medo de morrer, mas aí eu fiquei com mais raiva do que com medo de morrer. Fiquei com tanta raiva que eu falei assim, se eu não morrer afogado hoje, quando eu sair daqui, eu afogo esse miserável. Porque não pode um negócio desse. Se você não tem uma palavra boa para alguém que está atravessando uma dificuldade, então não fale nada. Mas eu quero crer que o Espírito Santo de Deus habita em você, amém? E o Espírito de Deus se move em você, e Deus vai fazer de você um amigo, que vai ter uma palavra do Senhor para transmitir a alguém que está passando uma dificuldade, amém, gente? O primeiro amigo aí, o amigo de oração. Você precisa ter amigos de oração. Segundo, amigo que nos coloca para cima. O terceiro amigo, esse aqui é legal demais, olha lá. O amigo sorridente. O cara é tão sorridente que até as minas piram no sorriso. Irmãos, a gente brinca assim, mas deixa eu falar um negócio sério para você. Olha bem para mim que eu vou falar um negócio muito sério para você. A nossa alegria não é uma coisa, amém? Nossa alegria não é uma situação. Nossa alegria não é uma circunstância. Nossa alegria não é um emprego. Nossa alegria não é uma conta no banco. Nossa alegria não é um carro. Nossa alegria não é uma casa. Nossa alegria não é um título acadêmico. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus, 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 Jesus. Por isso eu quero lançar uma palavra boa para você, se a nossa alegria é Jesus, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado no curral, ainda assim, levanta sua mão e fala comigo, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, e Ele ainda me fará andar nas maiores alturas. Aleluia, Senhor, nós cremos nisso. O Senhor é a nossa alegria. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, a gente tem que parar e pensar nisso. Às vezes a gente coloca a nossa alegria em situações, em ocasiões, em coisas. Não, a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus, amém? E você tem que ser esse amigo, sorridente, cheio da alegria verdadeira, para transmitir essa bênção aos seus amigos. Agora eu vou citar, irmãos, alguns tipos de amigos perigosos, perigosíssimos. Você tem que tomar muito cuidado com eles. O primeiro tipo de amigo que você tem que tomar cuidado, olha lá, o amigo da onça. Olha lá, quando ele descobrir que isso é um tigre, será tarde demais.
Mesmo que fosse onça, ia ser perigoso, né? Olha o tamanho da patinha amiga lá, ó. De vez em quando, vai aparecer na nossa vida o amigo da onça. Aquele amigo, gente, que parece que gosta de nós. Aquele amigo que parece que tem o desejo de nos ver bem. Parece que ele está interessado no nosso sucesso, no nosso bem-estar, parece. Mas no fundo, o amigo da onça não gosta da gente. O amigo da onça gosta daquilo que a gente proporciona para ele. No dia que você deixar de oferecer o que você tem oferecido, o amigo da onça vai embora e te abandona. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de cara, com esse tipo de amigo. Sobretudo, você tem que tomar cuidado para você não virar um amigo da onça. Tem gente que só é amigo de outra pessoa por interesse. Tem gente que só permanece numa determinada igreja por interesse. Não, eu não posso me transformar num amigo da onça. Você quer ver um outro amigo perigoso demais? Esse aqui, ó, Jesus. O amigo, qual é esse amigo aí, gente? Murmurador. Ó a língua abençoada do murmurador, ó, uma língua que fere, que machuca. Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Gente, mas o murmurador, ele não aguenta, ele tem que reclamar, ele tem que falar mal. Agora, o que a gente já aprendeu hoje aqui? Nós somos o resultado dos nossos encontros. Eu sou o que sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Então, queridão, se você tem amigos murmuradores, tem alguém que tem amigo murmurador? Não levanta a mão, não. Se você tem amigo murmurador, lamento informar, se você anda com murmuradores, lamento informar, fatalmente você se tornará um deles. Vai ser como eles. Porque eu sou resultado dos meus encontros, eu sou o que sou, porque me relaciono com quem me relaciono. Então, queridão, se você não tomar cuidado e continuar cultivando amizade com murmuradores, uma hora você vai estar no meio dele, fazendo igualzinho ele. Ai, eu não gosto da minha vida. Como que um murmurador faz? Ai, eu não gosto da minha vida, não gosto da minha casa, eu não gosto da minha sangue, eu não gosto da minha igreja, ai, eu não gosto. Aí o murmurador fala assim, ai, olha para o espelho e fala, eu não gosto desse nariz de batata, eu não gosto desse cabelo, eu não gosto dessa barriga abençoada, eu não gosto. Ô meu irmão, você não gosta, então morra de uma vez. Olha para o seu vizinho e fala assim, para de murmurar, para de reclamar. Você tem que aprender a ser grato a Deus por tudo que Ele tem dado a você. Se você tem um amigo murmurador, e gente, a murmuração ela pode ser escrachada, mas ela pode ser leve. Ai, não gostei hoje, não gostei do culto hoje, você viu, o murmurador é assim, se o ar está ligado ele reclama, se desligou o ar ele reclama. Nossa, o louvor hoje estava muito alto, ele reclama, o louvor hoje estava baixo, né? E reclama também, tudo ele vai ter um pontinho. Como foi o culto? Foi uma bênção, e a linguinha venenosa do murmurador está ali. Se você tem um amigo murmurador, e você ama esse cara, e você quer que ele seja abençoado, a melhor coisa que você pode fazer, quando o amigo murmurador vier falar qualquer besteira de alguém, se você ama esse cara, e não quer que ele perca a bênção de Deus, se você ama, você olha para ele e fala assim, vamos dobrar o joelho agora, e vamos colocar essa situação diante de Deus. Vamos colocar essa pessoa agora diante de Deus, porque ficar falando mal dela não vai resolver problema nenhum. Vale ou não vale a pena a gente lembrar do que aconteceu lá em Êxodo? Leia o livro de Êxodo. Queridão, quem foi que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto? Quem foi? Uma geração de murmuradores. Quem atravessou o Mar Vermelho foi uma geração de murmuradores. Quem recebeu o maná do céu no deserto? Uma geração de murmuradores. Quem foi que viu Deus tirando água da rocha e bebeu a água que Deus tirou? Uma geração de murmuradores. O que a gente aprende com isso? Murmurador, quando está no deserto, até recebe milagres de Deus.
Então você pode murmurar que você vai continuar recebendo um milagre aqui, outro ali, uma água que sai da rocha, um pão que cai do céu. Deus vai continuar fazendo milagres na vida do murmurador, mas o murmurador perde a maior de todas as bênçãos, a terra prometida. O murmurador recebe um milagre aqui, outro ali no deserto, mas ele não põe o pé na terra prometida. Se você não quer perder o que Deus tem preparado para a sua vida, então você tem que largar a mão disso. Então fala assim comigo: murmurador, estou fora. Olha um outro amigo perigoso demais. O amigo coveiro. Como é que é esse amigo, hein, gente? Qual que é a marca do coveiro? Olha o que esse amigo faz. O amigo coveiro é aquele amigo que vive enterrando nossos sonhos. É um amigo coveiro. Você não pode compartilhar uma alegria com ele, você não pode compartilhar uma ideia, um projeto, alguma coisa que você pretende fazer, que o cara já trata de enterrar logo aquela ideia, aquele projeto, aquele sonho que você compartilhou com ele. O amigo coveiro é assim. Você vai compartilhando as coisas com ele, e ele vai enterrando, e você daqui a pouco está acreditando naquilo também. Meu irmão, nós não podemos ser assim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Senhor não quer que você enterre sonho de ninguém. Fala para ele. E nem os seus próprios sonhos. Você precisa ter uma outra postura. Você não pode agir como o amigo coveiro. Aí eu pergunto para você: que tipo de amigo você está sendo dentro da igreja Batista Renovada? A igreja onde Deus plantou você. Você é um amigo que estimula os outros? Quando as pessoas falam com você, elas se sentem motivadas, estimuladas, felizes? Ou você faz o estilo coveiro? Quando seu amigo, a sua amiga aqui da igreja está na cova, você tira esse amigo da cova ou você o enterra de uma vez? Eu gosto de uma história muito legal de um cara que foi cortar caminho pelo cemitério e caiu dentro de uma cova que estava aberta, gente. Era de noite. Ó, a ideia genial do cara: vou cortar caminho pelo cemitério. E estava de noite, ele pulou, começou a correr, caiu numa cova que estava aberta. E a cova era tão profunda, mas tão profunda, que ele pulou, gritou, esticou, mas era de noite, não tinha ninguém ali. Ele desanimou, falou: não tem jeito, vou ter que dormir dentro dessa cova. Aí ele já se acomodou lá no cantinho e falou assim: amanhã os coveiros aqui do cemitério vão chegar, e eles me tiram dessa cova e está tudo certo. Você não acredita o que aconteceu? 1 hora depois, quando o cara já estava dormindo, um outro apressadinho caiu na cova também. Um outro cara que teve, um outro Einstein, que teve a mesma ideia genial de cortar caminho pelo cemitério, à noite, caiu na cova. E aí o segundo cara também pulou, gesticulou, eu vou sair, e gritou, e nada. Gente, o segundo cara já tinha desistido de sair. Quando de repente ele ouviu uma voz, que veio do outro lado da cova: você não vai conseguir sair daqui, amigo. Eu já estou aqui há muito tempo e não saí. Você também não vai. O cara, você não vai acreditar, o cara, mas ele deu um pulo, que ele não caiu fora da cova, ele caiu fora do cemitério. Ô meu irmão, não me pergunte como, mas o cara recebeu a unção do canguru, saiu pulando, deve estar pulando até hoje. Aí você fala assim: pastor, mas o que aconteceu então? Como é que ele não conseguia? Como é que ele conseguiu? Simples, meu irmão. Ele recebeu uma palavra de motivação. É, não é? E cá entre nós, aquela voz misteriosa lá no cantinho da cova, foi uma palavra de motivação eficaz, poderosa. Pergunto para você: que voz você tem sido no meio da igreja de Jesus? Uma voz de desânimo, uma voz dos espias que olham a terra e falam: não, está cheio de gigante, a cidade é murada, nós somos como gafanhoto, vamos voltar para o deserto? Ou você é daqueles que olha a dificuldade e o problema e diz assim: peraí, o Senhor é conosco, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar esses gigantes que estão na nossa frente, porque o Espírito do Senhor está conosco, nós vamos vencê-lo. Saiu deles o seu auxílio, o Senhor está do nosso lado, vamos caminhar porque Jesus é com a gente. Meu irmão, a gente tem que ter uma postura assim na vida, uma postura de fé no nosso coração. Que tipo de amigo você tem sido dentro da igreja de Jesus? Então olha só: o amigo murmurador, o amigo coveiro, o amigo da onça. Agora outros amigos bons: esse aqui é bom demais.
Amigos mais chegados que irmãos. Queridão, de vez em quando, Deus vai plantar na sua vida um amigo mais chegado que irmão. Sabe aquele amigo leal, aquele amigo fiel que está do seu lado, que caminha com você, que te ajuda, que te ama de verdade. Agora, preste muita atenção no que eu vou te falar. O amigo mais chegado que irmão, pelo fato de te amar de verdade, ele não vai falar só o que você quer ouvir. Não vai. Ele vai falar também o que você precisa ouvir. Então, de vez em quando, o amigo mais chegado que irmão, porque te ama de verdade, ele vai olhar nos seus olhos e vai falar assim: meu irmão, você é especial para mim, você mora no meu coração, mas você está errado. Ele vai te confrontar em amor, ele vai falar assim: muda essa postura, sai desse espírito de rebeldia, sai desse espírito de rebelião, vai pedir perdão, vai se acertar, muda esse negócio, porque Jesus quer restaurar a tua vida. E aí, meu irmão, você não despreze quando um amigo mais chegado que um irmão te repreender. Sabe o que o livro de Provérbios nos ensina? Quando você corrige um tolo, ele briga com você. Quando você corrige um sábio, ele agradece você. Então você quer ser um tolo ou você quer ser um sábio? Quando você corrige um sábio, e ele percebe isso, então ele me ama. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que as pessoas falam. Você não deve ficar preocupado com o que se fala a seu respeito. Você deve ficar preocupado com quem fala a seu respeito. Quem que está? Aquele cara é um murmurador. Eu vou perder tempo com o murmurador? Aquele cara lá já está acostumado agora quem está fazendo essa crítica? Quem veio falar? É o meu pastor, por exemplo? O meu pastor me ama. Se ele está falando isso para mim, é porque ele quer o meu sucesso, ele quer a minha bênção. Quando você descobre isso, você não negligencia mais o amigo mais chegado que irmão. Quero dizer para você, em nome de Jesus, de vez em quando Deus vai usar a boca de um amigo mais chegado que irmão para confrontar você em amor. Quando isso acontecer, meu irmão, obedeça aquilo que Deus falar ao seu coração. Amém, gente? Um outro tipo de amigo bom demais: amigos e parceiros. Olha que frase, pensamento lindo. A amizade, ela duplica as alegrias, mas ela também tem outro poder: ela divide as tristezas. Como é bom quando a gente tem um amigo que, além de ser amigo, é um parceiro da gente também. Olha aqui: amigos, casados e apaixonados. Quem tem no máximo 1 ano de casamento? Levanta a mão aí, a turma da fralda. 1 ano. Tem um casal aqui, mais alguém? 1 ano lá, 1 ano. Legal. Quem tem mais de 30 anos? Você é um dinossauro conjugal, assim, ó. Levanta a mão, quem tem mais de 30 anos? Querido, você já pensou um dia você completar 50 anos de casado? E aí você olhar para a pessoa que está do seu lado, como naquela imagem, que a imagem não pode mentir, você olha no rosto da pessoa, e aí você fala assim: 50 anos ao seu lado. E passamos momentos difíceis, mas estamos no Senhor, e por isso nós somos amigos, casados e apaixonados. Coisa boa. Olha aqui, olha o que a gente aprendeu lá no encontro de casais. Um casamento perfeito é simplesmente quando 2 pessoas cheias de defeitos e problemas não desistem nunca uma da outra. Casamento perfeito não é casamento que não tem problema, é quando 2 pessoas cheias de problemas não desistem nunca uma da outra. Olha esse daqui que bacana, o amigo que cuida com amor. Olha que pensamento lindo. Não há amor fora da experiência do cuidado. Não existe amor sem cuidado. A vida requer cuidado. Os amigos também. Você ama seus amigos? Então você vai cuidar. Você ama seus amigos? Então você vai dar um telefonema. Você vai fazer uma visita. Você vai, quem ama cuida, quem ama investe, quem ama protege. Não há amor fora da experiência do cuidado. A vida requer cuidado. Os amigos também. E finalmente, eu queria mostrar esse amigo aqui, o amigo que ama com o amor de Cristo. Olha que imagem forte lá. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Aí você fala assim: pastor, por que você apresentou todos esses tipos de amigos aqui? Por uma única razão, um único motivo. Só para te dizer uma coisa: Deus tem um sonho. Amém? Deus tem um sonho. Às vezes a gente vem para a igreja
E eu me preocupo quando as pregações, a gente vê isso de modo geral nas igrejas, são pregações que valorizam demais o nosso sonho, o meu objetivo, o meu alvo. E a gente começa a viver um evangelho individual demais, um evangelho capitalista, onde eu quero conquistar, eu quero vencer, eu quero realizar os meus sonhos, e eu esqueço que Deus tem sonhos, e os sonhos de Deus são melhores do que os meus. Deus tem um sonho. Sabe qual que é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que a igreja volte a ser uma comunidade de amigos, como era no início. Quando você lê lá em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus olha para os discípulos e fala assim: eu não chamo vocês mais de servos. Acabou isso. O nosso relacionamento passou para um patamar mais elevado. Eu não chamo vocês mais de servos. A partir de hoje eu chamo vocês de amigos. Então, a vontade de Deus, o sonho de Deus, é que a igreja seja mais do que um bando de crentes que está esperando Jesus voltar, mais do que um depósito de crentes aguardando a volta de Jesus. O sonho de Deus é que a igreja volte a ser uma comunidade de amigos, onde um cuida do outro, onde um ama o outro, onde um carrega o outro. Essa é a vontade de Deus. Querido, você já percebeu como as igrejas hoje, de modo geral, se transformaram numa espécie de supermercado da fé? Já percebeu isso? A maioria das igrejas. Por quê? Porque vai instigar esse lado egoísta, narcisista, egocêntrico do ser humano. O cara vai para a igreja para receber a bênção dele. Por que você vem? Eu vim para buscar a minha bênção. Hoje as igrejas se transformaram num depósito de gente egoísta, que você está no meio de uma multidão como essa, e você vem aqui para quê? Para buscar a sua bênção, para buscar a sua cura, para buscar a sua libertação, e você passa 2 horas sentado do lado de alguém aí, você não sabe nem o nome dele, e às vezes nem se interessa em saber. Por quê? Porque o nosso evangelho é um evangelho individualista demais. O evangelho que estamos vivendo hoje, precisamos de uma reforma dentro da igreja evangélica, porque o evangelho que a gente vive hoje é esse evangelho egoísta. O movimento de espiritualidade de muitos cristãos dentro da igreja é isso aqui, gente, o cara vem para a igreja, esse movimento aqui é o movimento mais espiritual que ele consegue fazer. Ele passa o culto inteiro assim, Senhor, cura a minha enfermidade. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, leva a minha sogra. O cara só se preocupa com os problemas dele. O movimento de espiritualidade maior não é na vertical, gente, é na horizontal. Você entra dentro da igreja, você fala assim: Senhor, a minha família está com um problema terrível, mas olha a família do meu irmão, Senhor, está pior do que a minha. Senhor, eu preciso de um emprego, mas olha o meu irmão, faz 6 meses que ele está desempregado. E aí, querido, você começa a trilhar os caminhos de Deus, começamos a voltar à essência do evangelho, não esse evangelho que se prostituiu, esse evangelho que se desvirtuou, mas o evangelho puro e simples da palavra de Deus, onde todo mundo cuida de todo mundo, onde todo mundo ama todo mundo, e quando você se preocupa com alguém, Deus se preocupa com você. Sabe, irmãos, hoje a gente vive esse evangelho, a gente vem para a igreja para receber isso, eu quero uma palavra de vitória, e a gente entra dentro da igreja, a gente nem olha para o lado. Eu nem sei, se eu perguntar para você, quem estava sentado do seu lado esquerdo, era homem ou mulher? Sei não, pastor, não sabe mesmo, porque a gente vem para a igreja com esse espírito egoísta. Pare de pensar nos seus sonhos, pare de pensar na sua vida, comece a voltar ao evangelho puro e simples. Quando você se preocupa com quem está do seu lado, você abre um canal espiritual, e aí quando você cuida de alguém, o Espírito Santo de Deus cuida de você também. Não estou inventando nada não, leia o livro de Jó. Jó passando a maior perrengue da vida. Quando Jó decide orar pelos seus amigos, a Bíblia fala que enquanto ele ora, Deus muda a sorte de Jó. Ele é que precisava, os amigos vieram consolar. De repente o Espírito Santo de Deus age, quando Jó, mesmo vivendo aquela tremenda dificuldade, ele vai orar pelos seus amigos, ele vai abençoar os seus amigos. Quando você abençoa um irmão em Cristo, o Espírito Santo fala assim: agora você está cuidando do meu povo, então agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou cuidar de você. A igreja, tanta gente vem para a igreja buscando uma bênção e esquece que a bênção maior está na unidade,
está na comunhão. A vida de Deus flui, a graça de Deus jorra como uma fonte abundante, quando a igreja deixa de ser um lugar de crente egoísta, individualista, que só pensa nele, e começa a se transformar num amigo que ama, que cuida e que carrega. Leia o Novo Testamento, os mandamentos que você vê no Novo Testamento são sempre nesse sentido: carregai os fardos uns dos outros, orai uns pelos outros, porque aí o Espírito de Deus começa a se mover. E por que eu escolhi esse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 15? Porque aqui, irmãos, a gente vê exatamente um exemplo dessa amizade que Deus quer ver dentro da igreja. Então é um texto muito curtinho que eu quero ler com você, mas que traz para a gente aqui um exemplo prático desse amor que Deus quer ver dentro da igreja. Então acompanhe a leitura aí, 2 Samuel 15, eu vou ler a partir do verso 13, acompanhe aí. Segundo Samuel 15, 13, a Bíblia diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Fala comigo essa frase: pararam na última casa. O rei Davi está vivendo aqui um dos momentos mais dramáticos da sua vida. Por quê, gente? Porque o seu próprio filho, leia os capítulos anteriores, isso vai ficar muito claro. O seu próprio filho, o príncipe Absalão, encabeça uma espécie de revolta, de golpe de estado contra o próprio pai. Absalão, durante 4 anos, furtou, diz os capítulos anteriores, Absalão furtou o coração do povo de Israel. Absalão vendeu promessas que ele não poderia cumprir. Absalão começou a dizer assim: olha, o rei Davi, ele está falando do pai dele, hein? O rei Davi, ele não ama vocês não. Se eu fosse rei no lugar do meu pai, eu cuidaria de você, eu cuidaria de você. Você sabe político em época de campanha? Como que o político faz em época de campanha? Ele vai nas favelas, nas comunidades mais pobres. O que o miserável faz em época de campanha? Promessas, e promessas, e promessas, e mais do que isso, o miserável beija até menino com ranho. Estou falando alguma mentira? Em época de campanha, esses miseráveis molham até a gravata italiana que tem com o ranho do menininho lá. O moleque está com o ranho pendurado assim, o cara chega, abraça, beija aquele ranho: não deixa dele, tem nada não, eu sou do povo, é aquela coisa tal. E depois que passa a eleição, o cara nunca mais aparece lá. Nunca mais. Absalão deu uma de político em época de campanha: se eu fosse rei no lugar do meu pai. E aí a Bíblia diz que ele foi furtou o coração do povo de Israel, até que chegamos aqui em 2 Samuel 15, onde a Bíblia diz que agora decididamente todo o povo de Israel segue a Absalão. Começou a seguir a Absalão. E aí o rei Davi, irmãos, para não rachar o reino e para não lutar contra o próprio filho, ele prefere fugir. Gente, eu vejo aqui o verdadeiro caráter de um homem de Deus. Homem de Deus, presta atenção, hein, às vezes a gente é vencido porque nos falta o conhecimento da palavra. Homem de Deus não é aquele que sobe no púlpito e fala bonito, não. Homem de Deus não é aquele que vem e tem uma oratória que deixa você de boca aberta, não. Homem de Deus não é aquele que canta bonito. Homem de Deus é aquele que tem caráter. Davi poderia ter rachado o reino. Absalão quer brigar? Vamos brigar então, vamos brigar. Davi não faz isso.
Ele prefere fugir do que rachar o reino. Sabe o que eu vejo hoje? Um monte de pastor e líder, que se você for olhar a origem da igreja, 80% das igrejas que estão surgindo hoje, são fruto de revolta e de rebelião, de líderes insubmissos, que não aceitam a liderança dos seus pastores, e saem da igreja, e começam outra igreja, e um discurso espiritual, mas sai da igreja, igual o capeta fez, e levou 1/3 dos anjos, leva um pedaço da igreja com ele, ganha o coração do povo como Abisalão, e leva uma turma com ele. Meu irmão, a bênção de Deus não está na revolta e na rebelião. Cuidado para você não ser seduzido por um Abisalão dos nossos dias. Você tem que permanecer firme no Senhor. Davi não racha o reino. E aí acontece isso aqui. Imagine a cena: o poderoso rei Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos, o matador de gigantes, o herói nacional. Agora Davi faz as malas e tem que fugir às pressas da cidade e de Jerusalém. Aí o versículo 17 diz que quando Davi chega na última casa da cidade, ele para e ele olha para Jerusalém pela última vez. E aí eu imagino, não, porque o texto vai falar logo adiante, que Davi começa a chorar, as lágrimas começam a correr pela sua face. Ele está olhando para Jerusalém pela última vez. Gente, parecia ser o fim de uma grande era, o fim do maior rei de Israel de todos os tempos. Mas o que Davi não sabia, o que ninguém sabia, é que nesse momento de dor e nesse vale de lágrimas, Deus iria plantar amigos ao redor de Davi. Amigos que nesse período seriam a boca de Deus, o consolo de Deus, a direção de Deus. E eu quero profetizar que Deus vai plantar amigos na sua vida, do Senhor, que serão a boca e a direção de Deus para você. Olhando rapidamente para esse texto, o primeiro amigo que Deus vai plantar na vida de Davi, está no versículo 19. E antes da gente fazer a leitura do verso 19, eu quero colocar aqui o pensamento de um poeta, que eu acho lindo demais. Olha o que ele fala sobre amizade, gente. A gente já vai ler o verso 19, Olha o que o Samuel Taylor, ele diz, penso que um verdadeiro amigo é como uma grande árvore que estende os seus ramos, oferecendo sombra, refrigério, abrigo e proteção. Pois nesse momento de dor, Deus plantou 3 árvores ao redor de Davi. Deus plantou 3 amigos. E o primeiro amigo está no verso 19. O primeiro amigo se chama Itai. Olha o encontro de Davi com Itai, segundo Samuel 15, 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? O que Davi está falando em outras palavras, irmãos? Davi está falando assim: Itai, eu estou sem rumo, amigo, eu estou sem chão, o mundo desabou sobre mim, o meu próprio filho me traiu, e eu estou fugindo, eu não sei para onde eu vou. Como é que eu vou levar você comigo, amigo? O que eu posso te oferecer de bom, se eu nem sei para onde eu vou? Olha a resposta que Itai dá para Davi. Dá uma olhadinha no verso 21, a resposta de Itai. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Sabe o que eu vejo aqui? Uma das declarações mais lindas de lealdade, uma das declarações mais sinceras de lealdade. Porque nesse exato momento, gente, para Davi, para Davi não tem mais trono, para Davi não tem mais glória, para Davi não tem mais glamour, para Davi não tem status, não tem honra. Davi perdeu tudo, e mesmo assim Itai olha para ele e diz assim: Davi, você não entendeu, amigo? O que eu estou dizendo é o seguinte: se Abisalão tentar te matar, ele vai ter que cravar uma lança primeiro no meu peito, porque eu estou do seu lado, seja na morte ou seja na vida, eu estou do teu lado, estou junto com você. Olha o que eu aprendo então: Itai representa o amigo que nos fortalece com palavras de consolo. Eu quero declarar essa palavra para a tua vida nessa noite.
Se tem alguém aqui no nosso meio que está atravessando um vale de lágrimas, como Davi atravessou, eu quero profetizar em nome de Jesus: você não vai morrer espiritualmente e nem emocionalmente nesse vale de lágrimas que você está atravessando. Deus vai plantar amigos que serão a boca de Deus para te abençoar, e o Senhor vai te sustentar nesse vale de lágrimas que você está atravessando. Aí o segundo amigo que Deus coloca na vida de Davi, gente, está no verso 30, 2 Samuel 15, 30. Olha o encontro deles aí, o segundo amigo, a segunda árvore que Deus planta. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta. Olha o estado emocional do rei de Israel. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Não é só você que chora não, viu? O rei Davi aqui também. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Verso 32. Ao chegar Davi ao cimo, ao lugar mais alto, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, olha o segundo amigo, chamado Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Então, manto rasgado e terra sobre a cabeça, nesse contexto aqui, era um sinal de tristeza, vergonha e humilhação. Quando alguém colocava terra na cabeça e rasgava a roupa, estava dizendo isso: eu estou humilhado, envergonhado e profundamente triste. Veja, quando Davi sobe a montanha, ele encontra Uzai, sem dizer uma única palavra, mas com os seus gestos, com a terra na cabeça e a roupa rasgada, apenas com esses gestos, Uzai está dizendo assim: Davi, a tua dor é a minha dor, teu choro é o meu choro, a tua tristeza é a minha tristeza. Então eu aprendo que Uzai é o amigo que nos ampara com gestos de afetividade. Querido, Deus vai plantar na sua vida, dentro da igreja, amigos que às vezes não vão ter grandes sermões, grandes palavras, grandes discursos, mas vão ter gestos de afetividade, vão oferecer o ombro amigo para você, e você não vai perecer nesse vale de lágrimas que você está passando. Eu me recuso a acreditar que eu faço parte de uma igreja que virou um supermercado da fé. Essa não é a Igreja Batista Renovada. Nós somos uma igreja família, o corpo de Jesus, onde um cuida do outro, e Deus vai levantar irmãos aqui, que quando você estiver no vale, esses irmãos vão ter gestos de afetividade. Às vezes não vai falar nada, vai oferecer o ombro para você chorar, e vai chorar com os que choram, e Deus vai te sustentar nesse vale que você está atravessando. O terceiro e último amigo que Deus levanta na vida de Davi se chama Barzilai. Fica fácil de gravar, né? Itai, Uzai, Barzilai. Dá uma olhadinha no capítulo 17, umas páginas aí à frente, 2 Samuel 17, o verso 27. 2 Samuel 17, verso 27. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Olha o que eles fizeram: tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então, se Itai é o amigo que nos fortalece com palavra de consolo, se Uzai é o amigo que nos ampara com gestos de afetividade, Barzilai é o amigo que nos socorre com atitudes de generosidade. Barzilai é aquele tipo de amigo que, quando ele vê o outro sofrendo, ele não fala assim: ai, eu vou orar para você, tá bom, irmão? Você já viu gente assim? Você vê o outro passando necessidade e fala assim: irmão, você está precisando de alguma coisa? Barzilai não chegou para Davi e falou assim: ô Davi, você está precisando de alguma coisa? Se precisar, me avisa, tá, amigo? Não. Barzilai viu a necessidade de Davi e não ficou perguntando: estou vendo que Davi está com fome, estou vendo que essa multidão está com roupa rasgada, precisa de roupa nova. Barzilai traz comida, traz cama, traz bacia. É o amigo que o amor sai da teoria e se concretiza em atitudes de generosidade. Meu irmão, a gente não pode ser uma igreja de teoria não, irmão.
E sabe o que eu fico mais aborrecido às vezes? É que aí tem irmão que quer jogar isso nas costas da igreja. Por exemplo, você vem na igreja e você percebe que tem um irmão que senta do seu lado, que faz 6 meses que ele vem na igreja com a mesma camisa. 6 meses. Aí o que você faz? Pastor, tem um irmão, sabe, que vem na igreja 6 meses com a mesma camisa. Ô pastor, vamos fazer uma vaquinha para a gente comprar umas camisas aí para ele? Quantas camisas que você tem lá no seu guarda-roupa? 10, 15, 20? Por que você não pega 1, 2 e dá e abençoa a vida dele? Barzilai é o amigo que sai da teoria, que para de falar, a igreja tem que ajudar, o outro tem que ajudar, e é uma coisa tão estranha, porque a igreja tem que ajudar. Quem que é a igreja, gente? Fala assim, sou eu. Eu sou a igreja tem que ajudar, então ajude, você é a igreja, você viu a necessidade, e para de ficar anunciando aos 4 cantos o que você faz. Tem gente que ajuda e sobe aqui, eu vou dar um testemunho, sabe, Deus me usou para abençoar, pronto, palmas para você, você já recebeu sua recompensa. Você quer receber então você já recebeu sua recompensa. Agora, se você ajudar lá em secreto, a Bíblia diz que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. A gente precisa desenvolver esse espírito no nosso coração, atitudes de generosidade, é você abençoar o irmão, abençoar a irmã. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu amo demais, já contei aqui, mas eu quero repetir, porque eu gosto demais dessa ilustração. 2 irmãos compraram uma fazenda em regime de sociedade. O que aconteceu? Um era casado, o outro era solteiro. Aí os 2 resolveram que eles iriam dividir os frutos da terra, gente, em partes iguais. E aí, cada um tinha o seu celeiro, cada um guardava os frutos da terra no seu próprio celeiro, mas aí teve uma noite que o irmão solteiro falou assim, não é justo que eu divida os frutos da terra em partes iguais com o meu irmão casado, afinal de contas ele é casado, ele tem filhos, ele tem muitas bocas para alimentar, eu sou sozinho, eu tenho só a minha boca, já sei o que eu vou fazer para ajudar o meu irmão, atitude de generosidade, já sei o que eu vou fazer para ajudar o meu irmão, todas as noites, em secreto, eu vou lá no meu celeiro, vou pegar um saco de grãos, vou colocar as costas e vou levar lá no celeiro do meu irmão, vou fazer isso toda noite, e toda noite esse irmão solteiro ia lá, de madrugada, todo mundo dormindo, ele pegava um saco de grãos do seu celeiro, levava lá para o celeiro do irmão, mas você não vai acreditar, o irmão casado teve a mesma ideia. O irmão casado falou assim, não é justo que eu divida os frutos da terra em partes iguais com o meu irmão solteiro, afinal de contas, eu sou casado, eu tenho filhos, quando eu ficar velho, os meus filhos vão cuidar de mim, mas o meu irmão não tem filho nenhum, quem que vai cuidar dele quando ele ficar velho? Já sei o que eu vou fazer, vou pegar um saco de grãos do meu celeiro, vou levar lá no celeiro do meu irmão, toda noite o irmão casado fazia a mesma coisa, pegava um saco de grãos e levava lá no celeiro do irmão solteiro. Todas as manhãs, os irmãos ficavam admirados, porque mesmo levando um saco de grãos para o celeiro do outro, o seu próprio estoque nunca diminuía. E aí, que mistério é esse? Que milagre é esse? Toda noite eu pego um saco de grãos e levo para o celeiro do meu irmão. Eles pensavam, eles não conversavam, mas eles pensavam isso. E no outro dia, quando eu faço a contagem aqui, não está faltando nada. Que negócio é esse? Eu levo e continua tendo o mesmo número. Uma noite, uma certa madrugada, os 2 irmãos se encontraram bem no meio do caminho entre os 2 celeiros, cada um com um saco de grãos às costas. Finalmente eles entenderam por que o estoque não diminuía. Felizes e surpresos, eles largaram os sacos, correram um ao encontro do outro, ali no meio do campo, de madrugada, naquela madrugada fria, eles correram e se abraçaram, e se beijaram, e começaram a chorar, e se ajoelharam, e ali no meio do campo, ergueram uma oração de agradecimento a Deus. Obrigado pela vida do meu irmão, Senhor, obrigado porque o meu irmão me ama, obrigado. E essa história vem do folclore judaico. Dizem os judeus que Deus teria flagrado os 2 irmãos exatamente naquela hora que eles estavam abraçados, de joelhos, chorando e orando. E então os judeus dizem que Deus teria dito: a partir de hoje farei desse lugar um lugar abençoado, porque flagrei aqui um amor extraordinário. Querido, o sonho de Deus é que um dia Ele olhe para a Batista Renovada e que Ele flagre aqui um amor extraordinário, um amor extraordinário, de um irmão que se preocupa com o outro. Então a gente pode concluir da seguinte maneira: amigos, você pode ler comigo lá? Amigos
não são acessórios. O que amigos são, gente? São árvores protetoras. Davi tinha um bosque dessas árvores, por isso conseguiu vencer uma das fases mais difíceis da vida. E você, tem sido uma árvore protetora dentro da sua igreja, aos irmãos que estão à sua volta? Ou você é um crente que vem buscar a sua bênção? Como é que tem sido isso aí? A gente pode lembrar, seja como Itai, o amigo que nos fortalece com palavras de consolo, um elogio, um encorajamento. Seja como Uzai, o amigo que nos ampara com gestos de afetividade, um abraço, um aperto de mão. Seja como Barzilai, o amigo que nos socorre com atitudes de generosidade, uma ajuda material, uma ajuda financeira. E quando você cuida do povo de Deus, Deus cuida de você. Amém? Queridos, a minha oração nessa noite é que as pessoas que entrarem aqui na Batista Renovada não sintam que estão no meio de árvores espinhosas. Tem igreja que você vai, que você se sente no meio de árvores espinhosas. Tem igreja que você vai que ninguém vem falar com você. Você já experimentou isso? Você vai às vezes numa igreja e ninguém vem falar com você. Você tem que ir lá falar: ô, eu sou visitante, sei que sou bem-vindo em nome de Jesus, tudo bem, tudo legal. Você vai lá, entendeu? Porque ninguém vem falar com você. Isso não pode acontecer aqui. As pessoas que entrarem aqui não podem sentir que estão no meio de árvores espinhosas, egoístas, cada um veio buscar a sua bênção. Não, as pessoas têm que sentir que estão no meio de árvores protetoras, gente, que oferece sombra, refrigério. A vida de Deus está no nosso meio, queridos. E quando você cuida da igreja, Jesus cuida de você. Amém? Que assim seja, que assim aconteça. Que o Espírito Santo de Deus faça uma transformação no nosso meio. Que a Igreja Batista Renovada seja uma igreja mais do que irmãos. Que essa igreja seja uma igreja de amigos mais chegados que irmãos. Amém?